Eu vou prosseguir apenas no julgamento aqui, para facilitar, como é o mesmo caso, vamos prosseguir aqui no julgamento do agravo regimental no habeas corpus 809-722 do Rio de Janeiro. E aqui, ministros, o agravante é Matheus Amaral Montemor. Aqui todos foram recebidos lá no meu gabinete com memorial, e a situação é a mesma, então nós estamos tratando aqui de do crime de homicídio qualificado, e eu indago do advogado, doutor Marco Túlio Guimarães, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. É a mesma a matéria. Exato, o caso é idêntico, então. Sim. O caso é idêntico, então não há necessidade de relatório. Não é idêntico, a situação é diferente. Perfeito. Tanto que nos autos, eu quis até separar a situação, porque se trazia aqui nos autos, doutor, era uma situação praticamente privilegiada do primeiro agravante, que era uma situação diferente. Não é idêntico a situação. Então, Vossa Excelência tem a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental, 5 minutos. Obrigado, excelência. Tem a palavra, excelência. Excelentíssima senhora ministra Laurita Vaz, presidente desta colhendo sexta turma e também relatora do presente habeas corpus, excelentíssimos senhores ministros, representante da Procuradoria-Geral da República. O presente caso trata de um habeas corpus cujo paciente é Matheus Montemor, cunhado de Ramon, que acaba de ser beneficiado com a ordem de habeas corpus por esta colhendo a turma. O caso envolve a briga, já dita pelo Dr. João Francisco. Então, vou passar a dispensar a dinâmica dos fatos e, como muito bem dito pelo eminente ministro Sebastião Reis, a decisão que confirma a medida da prisão preventiva do hora paciente é genérica e serve para todos os acusados. Não há nenhuma distinção. E o motivo é um só. A denúncia oferecida de forma assodada trata os acusados como se gêmeos siameses fossem. Na verdade, fala que os três atiraram a vítima sem sequer fazer qualquer menção a um depoimento ou uma distinção que pudesse trazer o paciente para uma situação menos benéfica e distinguindo aos demais. O magistrado fala do perfil dos acusados violento, sem sequer trazer um elemento dos autos. Fala de depoimentos de testemunhas, mas sequer diz qual testemunha disse. O paciente é primário, de bons antecedentes, possui 21 anos, fez 22, na verdade, dentro do cárcere. Hoje é 8 meses preso. Diz que os acusados são extremamente frios e perigosos, sem sequer novamente trazer um elemento sequer constante nos autos, porque não há, excelências. A realidade, quando o magistrado vem afirmar que há risco de fuga por serem, seja violentos, perigosos, então a severa pena a ser aplicada, não há elementos. Muito pelo contrário, os policiais que conduziram os acusados quando do flagrante disseram em audiência, que já terminou, ou seja, não há risco para a instrução criminal, porque a prova já foi acautelada, que os acusados ficaram na recepção da delegacia, esperando, sequer foram conduzidos à cela. Olha, que gravidade é essa, que periculosidade é essa do paciente que consegue ficar misturado com civis na recepção da delegacia? E mais, fala-se do temor das testemunhas, que pode ser atrapalhada a instrução, se naquela altura, quando da confirmação da prisão preventiva não havia sequer risco, agora então não há mais, excelências. A instrução terminou, todas as testemunhas prestaram depoimento na frente dos acusados, salvo o menor de 16 anos que a mãe preferiu não colocá-los na frente dos acusados, mas sequer disse que teria receio ou temor de prestar depoimento na frente. O pior, o magistrado, com todas as vênias, ao querer qualificar a gravidade concreta do delito, apenas faz referência à lei de crimes hediondos, sem sequer trazer um elemento concreto dos autos que possa
qualificar a conduta como de gravidade concreta. E pior, excelências, o atual estágio do processo é de diligências do 410. A defesa teve que requerer o auto de exame cadavérico da vítima, porque não foi juntado. No atual momento, não se sabe nem se a conduta imputada, a assodada imputação ministerial, tem nexo de causalidade com a morte. E mais, o ban da vítima não teria sido juntado. Foi juntado recentemente, o auto de exame cadavérico ainda pendente de juntada. Certos que a denúncia extrapola, a defesa de Matheus requereu, inclusive, uma perícia para comprovar que o deslocamento do corpo da vítima, o tempo e a distância, são incompatíveis com o arremesso, como quer crer a acusação. Então, o magistrado, se valendo completamente de argumentos genéricos, as testemunhas sequer apontam também que Matheus empurrou, ninguém viu. Na audiência, as testemunhas asseveraram que não viram Matheus arremessar a vítima. E mais, que ele não estava perto dos momentos que antecederam. Então, excelências, diante de todos os argumentos expostos, seja da fragilidade da decisão, que totalmente genérica, dissonante do entendimento pacificado dessa acolhendo a corte, seja por não ser mais necessária a prisão do hora paciente, que se encontra no cárcere há 8 meses, tendo em vista o término da instrução, as testemunhas não se sentirem amedrontadas, requer seja conhecido e, consequentemente, provido para que, ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus com as medidas cautelares que entenderem necessárias. Obrigado. Agradeço ao doutor Marco Túlio Guimarães pela sustentação oral e os fatos todos conhecem. Aqui, o que aconteceu foi que o defensor já esclarece que o Hudson é cunhado do Ramon. Então, os dois, né, então, tem esse parentesco aí já retratado. E o próprio, quando o juiz decreta a prisão preventiva, aliás, houve a prisão em flagrante, que foi convertida em prisão preventiva, ele disse o seguinte, que os agentes da lei obtiveram informações por meio de populares ali no momento, que estavam no local, de que havia ocorrido uma briga entre a vítima e os 3 custodiados, e que a vítima foi julgada de uma altura de 6 metros na margem do rio. Os custodiados foram contidos e capturados pelos populares a fim de se evitar a fuga, já que tentaram evadir-se do local. Aí diz o seguinte, ainda, segundo os policiais, as agressões sofridas pela vítima por parte dos 3 custodiados foram gravados por populares. Um dos policiais declarou em um vídeo que em um vídeo foi possível ver os 3 custodiados em luta corporal com a vítima. Mas aqui está falando só dos 2 agora, eminentes colegas. Ao contrário do que sustenta a defesa, ao menos neste momento inicial, é possível observar que os custodiados apresentaram versões diferentes do que a prestada pelos policiais, que viram o vídeo e ouviram relatos de populares, além de contraditórios entre si. Ramon afirmou que Hudson e a vítima apenas trocaram empurrões, e os demais não participaram, apenas tentaram separar a briga. Quer dizer, pelo que se tem aqui, Ramon e Hudson, foi que, pelo que Ramon está dizendo aqui na decisão do juiz, ele que teria envolvido. Os demais alegam que Hudson e a vítima trocaram diversos socos. A versão policial, que viu o vídeo, contudo, é que os 3 indiciados entraram em luta corporal com a vítima, que eu não estou julgando os 3, só estou julgando os 2. E aí, o que disse o tribunal, quando denegou a ordem? O tribunal, né, fez evidência que há elementos de autoria, né, aqui no crime, configurando fumus commissis delito, fez referência aqui às testemunhas que foram ouvidas, e quanto ao periculo libertatis, aqui diz o seguinte, decorre da necessidade de salvaguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito, imputado ao paciente, praticado por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que foi agredida por 3 pessoas.
o paciente, e os corréus Ramon, Figueiredo e Hudson, sendo empurrada de uma altura, e conta a história que ela foi empurrada de uma altura, e aqui a altura que já tivemos a notícia no outro julgamento. No tocante à garantia da ordem pública, convém ressaltar que, de acordo com a exordial acusatória, o delito foi praticado mediante recurso que imprestou qualquer reação por parte da vítima, posto que os pacientes e os corréus entraram em luta corporal com a vítima, deferindo vários golpes e empurrando aí da altura aí já evidenciada de 6 metros de altura. Registre ainda que o crime foi cometido supostamente por motivo fútil, aí é o mesmo fundamento, aqui com relação ao Hudson, é o mesmo fundamento do corréu Ramon, provocando a indignação dos acusados. Aqui é a situação. Aí vem que o decreto está fundamentado na gravidade concreta do crime, a demonstrar a periculosidade do agravante, que, devido a uma briga com a vítima, junto com outros 2 corréus, julgou ofendida aqui da altura já evidenciada nos autos. Eu estou, pelo meu voto, mantendo o primeiro, não é, negando provimento ao agravo regimental. Ministro Sebastião Reis. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para ousar divergir de Vossa Excelência novamente. O decreto prisional ele é extremamente sucinto. Ele fala o seguinte, ou seja, no que interessa, ele faz a descrição dos fatos, como a senhora fez a leitura, né, e faz isso, inclusive, para caracterizar a regularidade do flagrante. E é um detalhe que eu observo. No que se refere ao ato de jogar, consta da própria decisão de que o policial ouviu falar que ele teria jogado, ou seja, não há ninguém que tenha nenhuma afirmativa aqui de que houve realmente que a vítima teria sido jogada. Agora, mas em relação à prisão, ela fala o seguinte: os fatos constantes da APF revelam a gravidade concreta do delito e a alta periculosidade dos custodiados para a coletividade. Assim, ao menos nesse momento inicial, verifica-se que a liberdade dos custodiados representa perigo à sociedade, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas de prisão. Necessária, portanto, a prisão cautelar como garantia da ordem pública. Saliente que o fato dos custodiados não ostentarem anotações anteriores em suas factas, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, devendo o magistrado atentar também para as circunstâncias do crime e a gravidade em concreto. Vale lembrar que a necessidade de garantir a ordem pública não se restringe a prevenir a reiteração de fatos criminosos, mas também se verifica para resguardar o meio social e a credibilidade da justiça, considerando a gravidade concreta do crime e sua repercussão social. Ante o exposto, com fundamento dos artigos tais e tais, acolhe a representação do Ministério Público e da autoridade policial e decreto de prisão preventiva. Eu não vejo aqui nenhuma referência a risco de fuga, nenhuma referência a risco ao processo, nenhum elemento que indique uma periculosidade natural do paciente. Eu reitero aqui as razões que eu já apresentei no processo anterior, e eu daria provimento ao agravo regimental para substituir a prisão por cautelares, aquelas mesmas que eu já sugeri no processo anterior, e permitindo que o juiz, desde que de forma fundamentada, acrescente outras cautelares que entender necessárias. É como eu voto, senhora presidente. Aqui não se tem não foi tratado pelo novo advogado a situação pessoal do paciente, mas Vossa Excelência não está fazendo referência a isso. Não, a situação pessoal da diferença do primeiro para esse paciente. Não, o advogado é que trouxe a situação. Tá. Certo. Ministro Rogério, vamos manter. Sim, eu peço vênia e acompanho Vossa Excelência. Ministro Jesuíno, ministro Saldanha, também. Eu vejo uma particularidade que até não referi. Uma coisa é uma briga de 3 pessoas contra um, esse que está sozinho cai e as agressões continuam. E isso demonstra uma intenção de agravar os ferimentos, de perpetuar os atos de agressão. Ele caiu, foi empurrado no momento da contenda. E uma outra coisa que me chamou a atenção, os 3 homens foram detidos por populares. Havia um criminoso os populares gravaram, Excelência, gravaram por vídeo e passaram, e os policiais agiram. Isso, presidente, mas foram detidos por populares. A senhora já
já imaginou criminosos perigosos, frios e calculistas serem detidos por populares, sem trocar um soco? Brigaram com um adverso, lá não sei porquê, que é reprovável, claro, mas não tem essa periculosidade que o decreto tenta imprimir. Então, eu reitero as minhas colocações com mais essa circunstância, inclusive com que o ilustre advogado referiu, que eles ficaram soltos no saguão da delegacia, no antessala. Eu reitero minhas ponderações, presidente, e vou acompanhar a divergência. Ministro Jesuíno. Eu também vou reiterar o meu voto. Aqui no decreto de prisão, me chamou a atenção que realmente foi um fato isolado na vida dos três. O juiz disse aqui que o motivo do crime teria sido fútil porque a vítima teria, de acordo com os acusados, dirigido palavras de baixo calão à irmã do paciente e esposa do Corréu Ramão, provocando a indignação dos acusados. Quer dizer, no meu entender, nem motivo fútil haveria aqui, né? Porque houve a briga, né, em razão desse xingamento, dessas gracinhas da vítima em relação à irmã de um dos Corréus e esposa do outro. Então, realmente me pareceu um fato aqui isolado na vida deles, né? Então, reiterando aqui os argumentos já expendidos no outro julgamento, eu vou acompanhar a divergência, pedindo vênia a Vossa Excelência e ao ministro Rogério. Vamos, resultado. A sexta turma, por maioria de votos, deixa eu ver aqui a ementa, deu provimento ao agravo regimental para substituir a prisão preventiva do paciente Matheus Amaral Montemor por medidas cautelares alternativas que serão Vossa Excelência, né, serão, ministro Sebastião Reis, serão, Vossa Excelência, é melhor Vossa Excelência depois já faz direitinho, que serão deferidas pelo ministro Sebastião Reis, vencidos a relatora, ministra Laurita Vaz, e o ministro Rogério Schetti Cruz. Agradeço mais uma vez a presença do doutor Marco Túlio, não é? Obrigado, Excelência. Boa tarde.